Se você já mentiu em algum processo seletivo, esse episódio é para você. Oi, pessoal, eu sou a Alessandra. Eu sou a Bruna. E a gente trouxe um episódio sobre mentiras no processo seletivo. Então, vale no currículo e na entrevista. Eu acho, Bru, eu arrisco dizer que 100% de todo mundo, de todo candidato, ou seja, nem chegou ainda para entrevista, mas eu acho que 100% já mentiu em algum momento. Se a pessoa falar assim, não, eu nunca menti em nada, em nenhum momento da vida, essa pessoa realmente é um privilegiado. Também Porque, acho, Ali. olha, Também acho. todo mundo que eu falo sobre mentira, todo mundo fala, ai, mas eu acho que eu já menti, porque vamos começar por aí, né, Bru? Sim, vamos começar. O que Porque é mentir a no mentira currículo? pode ser algo relativo. Vamos relativizar a mentira. O que pra você, assim, é mentir no currículo? Porque tem gente que acha que colocar um curso ali que não fez não é bem mentira. Olha, eu acho muito arriscado você colocar um curso que você não fez, porque você não tem aquela competência, você não tem aquela habilidade. Imagina que no dia a dia você precise, você não sabe. Então é algo bem arriscado. Eu acho, como eu falei pra você no início, Ale, é aquela frase, né? Eu aumento, mas não invento. Você não inventa uma habilidade, uma competência, um curso. Você pode até destacar alguns pontos que pode te dar um diferencial ali. Eu acho que essa é a mentira mais aceitável, seria assim? É, uma mentira meio. Assim, porque as pessoas falam, eu não menti, eu não peguei do nada uma informação que não existe. Eu só maquiei, ou só floreei, ou só aumentei alguma coisa que eu já tenho. Então não é uma mentira. Só que não é bem assim, né, na verdade. Não. Quando você aumenta um ponto, você fala alguma coisa que você não fez, porque assim, gente, eu vou dar uma contextualizada. Nesse meio de ano, a gente teve muitas mudanças ministeriais no Brasil. Se você acompanha o mínimo de política, você sabe. E foi muito curioso que muitos ministros mentiram nos currículos, principalmente aquele currículo Lattes, sabe? Aquele currículo mais acadêmico. E aí, saiu uma reportagem, por conta disso, de um indicador que saiu no ano passado, que eu caí para trás, Bruna do céu, que 75% dos currículos recebidos por essa empresa é uma empresa chamada DNA Outplacement. É muita coisa. Eles falaram que 75% tinha alguma mentira. Eu juro, na minha inocência, eu falava, eu acho que 20%, 30%, eu nunca chutaria que metade das pessoas mentiram. Quando eu vi 75%, eu fiquei, assim, chocada. Eu também. Eu chutava, assim, que uns 35%, 40% das pessoas mentiam no currículo, que você conseguia ali pegar durante um processo seletivo, ali durante a entrevista, mas 75% é muita coisa. E sabe por que eu acho que a gente tem a sensação que as pessoas mentem menos, Bruno, na seleção? Porque aquilo, a gente não é um detector de mentira, né? Então, se a pessoa for bem treinada, ela passa, ela não é pega. E aí, vamos só contextualizar melhor quem está ouvindo. Então, assim, nessa reportagem, basicamente eles falaram de 4 itens que as pessoas mais reprovam. 2 delas eu já estava assim, já previa que fosse, mas 2 eu achei que foi meio surpresa. Então, a primeira delas, que para mim é a mais óbvia, era mentir idioma, então inglês. A pessoa tem o inglês intermediário, mas coloca lá no currículo que é avançado para fluente. Ou coloca algum curso livre, diploma, uma formação que não teve. E aí, uma coisa que para mim também, isso daí para mim foi novidade, as pessoas que mentem sobre o último salário. E teve mais um item que eles falaram que agora eu esqueci, tempo de casa, né? Então, quanto tempo fica na empresa? Esse tempo de casa, eu vou ser honesta que eu nunca peguei, porque eu acho que as pessoas elas têm medo de conferir na carteira. Eu nunca vi alguém falando que tinha, sei lá, 6 meses na empresa. Quando eu liguei, a pessoa, sei lá, trabalhou 1 mês. Isso eu nunca peguei. Mas pretensão salarial, idioma e curso eu já peguei. Você já pegou gente na mentira, assim, na caruda? Já peguei pessoas na mentira, nunca peguei também pessoas mentindo tempo de casa, tempo de trabalho, mas já peguei pessoas que mentiram em idioma e também que mentiram sobre alguma atividade que executava na outra empresa. Então, a pessoa falou que, por exemplo, que usava muito Excel, que entendia bem de Excel, e aí no teste de Excel a pessoa não conseguia nem colocar uma cédula, então... Não bateu com o que ela falou. E aí Não vem o bateu. primeiro ponto, que eu quero começar falando que não são todos os processos seletivos. Que o mentiroso, a pessoa que mente algo grande no currículo, tipo nível de idioma, ou uma habilidade técnica que ela não tem, ela vai contar
com o fato dela não ser testada. Uhum. Né, porque assim, ela não tem aquela habilidade, então ela vai contar com a sorte. Só que algumas vezes você aplica teste, outras vezes não. Quando você aplica teste, você já elimina aí, e é muito engraçado. Eu trabalhei em consultoria um período, né, de seleção, e lá, dependendo do cliente, tinha aplicação de teste de Excel. Menina, era assim, 15 candidatos, 2 aprovados. Exatamente. Assim, era muito insano, era muita gente, e o teste não era difícil. É porque as pessoas estão tão acostumadas a colocar Excel avançado, Excel avançado, Excel avançado, só que na hora de fazer, por exemplo, uma tabela dinâmica não consegue, que é dentro de um Excel avançado, a pessoa normalmente conseguiria fazer. Por quê? Na maioria das vezes, o processo seletivo não pede esse teste, então a pessoa consegue ir se safando, né? Exatamente, até que chega um momento em que vai ser testado e aí fica uma situação chata, né? Você não sabe nem o que dizer, porque a pessoa falou ali na entrevista que tinha ali todos os pré-requisitos e não tinha. Então foi só uma perda de tempo tanto do recrutador quanto do candidato. Não, eu achei incrível você falar isso, perda de tempo, porque eu sou da seguinte opinião. Como a gente faz muita seleção, não sei se já aconteceu isso com você, Bru, mas assim, já aconteceu de eu fazer uma vaga, eu não lembro que vaga que era, viu, gente? Me desculpem, mas memória não temos, né? Mas imagina assim, eu estou fazendo uma vaga A e uma vaga B. O candidato que veio para a vaga A foi aprovado na vaga B e o candidato que veio na vaga B foi aprovado para A. Tudo bem? Ficou muito confuso, Bru? Deu para entender, né? Não, deu para entender. Originalmente cada um veio para uma vaga e eu troquei. Então a pessoa que veio para essa vaga, ela foi para outra vaga e lindo. Uhum. Só que assim, gente, se um desses 2 candidatos tivessem mentido para mim e perdido a confiança, algo que eu tivesse pego, eu não iria aproveitar essa pessoa numa outra vaga. E é isso uma coisa que eu tento todas as vezes no nosso cast, e não perca a oportunidade que você tem de falar com o selecionador. O selecionador, ele tem acesso a diversas vagas, não só aquela vaga que você se candidatou. Ele conhece pessoas, ele pode surgir uma vaga que nem mesmo ele sabia. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o selecionador, esteja trabalhando desempregada, procurando emprego ou não, eu sempre trato super bem o selecionador, o consultor, e tento aproveitar aquele ambiente de entrevista, porque de verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer pós-entrevista. Você pode não ser aprovado para a vaga e ser aproveitado para outra. A vaga você pode não ser aprovado e depois surge uma outra vaga que você não esperava. Você pode super bem na entrevista e ser aprovado para uma vaga mais sênior do que a vaga que você se candidatou. Então são tantas variáveis que perder a confiança do selecionador é a pior coisa que você poderia fazer, porque elimina qualquer possibilidade. Então outro dia mesmo, eu estava fazendo uma seleção, eu não tinha vaga, mas uma colega minha tinha uma vaga de uma candidata que eu entrevistei. Para minha vaga, ela não foi aprovada. Eu fui lá e recomendei ela para a vaga da minha colega. Agora, Bru, se a pessoa vai lá, mente, faz um negócio mega grave, eu não vou recomendar para nenhuma vaga, eu não vou recomendar para nenhuma outra colega, eu não vou fazer nada. Aquele currículo, eu já sei que, poxa, é uma pessoa que não é confiável. E é isso que às vezes as pessoas elas não percebem quando elas mentem, seja no currículo ou na entrevista. É perder a oportunidade de criar uma conexão e uma confiança mesmo com o selecionador. Se aquilo é perdido, você não consegue retomar depois. Não, Ou não você já pegou consegue. alguém na mentira e contratou mesmo assim? Não, nunca. A pessoa nunca vai contratar alguém que mentiu no currículo, porque já não tem uma confiança ali, já foi quebrada a confiança, então não vai ser contratado. E é o que você falou, né, Ali? O mundo corporativo é pequeno, então você acaba encontrando outras pessoas, às vezes você encontra alguém que você já trabalhou, alguém que já te recrutou dentro de uma empresa, e você. E como que fica, né? Como que você vai participar do processo seletivo, você não passa porque, poxa, aquela pessoa ali eu já entrevistei uma vez e ela mentiu. Então o mundo é muito pequeno e você tem que tomar cuidado, né? A mentira é complicado, é se queimar Não, no mercado. e eu tô falando um negócio aqui que eu fiquei pensando, conforme você foi falando, que você pode pegar o candidato na mentira em momentos diferentes. Então, por exemplo, você pode pegar somente no currículo. A pessoa foi lá, colocou no currículo que tem inglês avançado, eu liguei para a pessoa, falei, olha, fulano, eu recebi seu currículo, essa vaga requer inglês fluente. Ah, não, me desculpa, meu inglês não é tão fluente, eu não me sinto tão à vontade, eu vou ajustar aqui. Beleza, nunca mais falei com esse candidato. E a gente pode pegar uma mentira de alguém que está na fase final com o CEO da empresa.
Vocês entendem que o problema fica muito mais grave? Porque uma coisa é assim, um candidato que a gente triou, que eu nem cheguei a evoluir para uma entrevista, ele colocou uma informação que estava errada, aí você não sabe se a pessoa atualizou errado ou se ela mentiu e fica por isso mesmo. Agora, dependendo da mentira, então, por exemplo, aqui ele fala tempo de casa. Existem algumas vagas, Bru, eu não sei se é costume você pedir, mas você pede a referência, e aí você liga para a empresa falando, olha, eu gostaria de uma referência do candidato, ele falou que trabalhou aí do período tal, período X, você poderia me ajudar? Não, esse candidato não trabalhou todo esse tempo conosco, ele ficou um mês aqui e foi mandado embora. Aí imagina, você só vai pedir, você não pede referência de todos os candidatos, você pede referência de alguém que tá lá na frente, já tá um Com finalista. certeza. Geralmente, via de regra. Se o CEO ou um diretor, uma pessoa influente, fica sabendo que você mentiu, qual o impacto disso na sua carreira? Eu nem consigo imaginar, Bru. Nossa, eu também não consigo, eu não consigo imaginar. Eu tenho uma colega minha que conseguiu um trabalho recentemente e pediram a referência para ela no momento da contratação, da admissão. Pediram todos os documentos e pediram aí uma carta de referência. E ela falou assim: Nossa, Bru, pensou uma pessoa que passa e aí no momento da admissão vai dar os documentos, não tem onde ter uma carta de referência porque a pessoa mentiu ali no processo, a pessoa não tem um bom relacionamento com os líderes anteriores. Aí eu fiquei pensando e veio a calhar muito com essa reportagem aí de 75%. Eu falei, caramba, imagina a situação, Ale, se você chega nessa etapa, né, de admissão, como você falou, e você precisa de uma referência e você não tem onde pegar essa referência. Você perdeu a vaga, e se isso vazar de alguma forma, então, por exemplo, eu estou imaginando aqui, sei lá, você tá num cargo de liderança, um cargo mais estratégico. Geralmente, quem te validou foi um CEO, um diretor. Então, essa pessoa também cria expectativa. O candidato, ele só olha a expectativa dele para com a vaga. Mas quando o gestor entrevista um candidato muito bom, ele também fica animado de ter achado aquela pessoa. E aí, como é que você, RH, fala, então, a gente não vai poder evoluir porque a pessoa mentiu e a carta de referência não saiu. Ou então, eu fui conferir com a carteira de trabalho dela e eu vi que aquilo que ela falou na entrevista não tem nada a ver. E aí a gente entra no âmbito, Bru, que é a questão do crime mesmo, né? Exato. Você falar e colocar no seu currículo que você tem uma formação. É a mesma coisa, por exemplo, você foi lá e passou por um médico que não tem o CRM. Ele não é médico formado. Você fica desesperado, você não fica? Os Com escândalos que certeza. tem aí. O médico trabalhava no hospital e não foi formado em medicina, ou nunca passou pela faculdade, coisa assim, você fica assim chocado. Só que quando você pega alguém da área da administração, por exemplo, ela não tem o curso, ela foi lá e colocou, parece que o impacto é menor, mas é tão grave quanto. Pô, se você falou para mim que você é engenheiro formado e você não é, você é um psicólogo formado e você não é, isso é, eu não lembro qual que é o artigo, mas é crime. Você não pode mentir sobre a sua formação, né? E aqui, tanto na reportagem quanto no nosso dia a dia, a gente vê que é meio que uma constante. Então a pessoa coloca um curso que ela não fez, fala que ela tem uma habilidade que na verdade ela não tem, e tá tudo bem. Só que é aquilo, uma vez que você for pego, dependendo do contexto que você tiver inserido, o impacto é gigante. E aí a gente tá falando muito de currículo, mas tem as mentiras na entrevista também, né? Você já pegou alguém mentindo claramente na entrevista? O que você fez? Olha, eu já peguei sim, e também eu percebo quando fala de TI, né, entrevista para tecnologia, para área. Geralmente a pessoa fala, fala um pouquinho sobre framework, fala um pouquinho sobre a linguagem de programação. A pessoa não sabe argumentar, a pessoa não tem o que fazer, o que falar, não tem como exemplificar, porque a pessoa não tem ali o conhecimento. Então fica na cara que a pessoa não conhece, que a pessoa não tem o requisito ali que a vaga pedia, sabe? Uma coisa que a gente utiliza muito, eu vou fazer só um parênteses, tá, Bru? Acho que vale a pena para o ouvinte. Quando a gente faz uma entrevista com foco em competência, o que a ferramenta técnica ela fala? Para você avaliar contexto, ação e resultado. Essa é a técnica que eu aprendi, Rabaglio. Acho que ela não deve ouvir a gente, mas foi ela que me ensinou. Lá atrás fiz um curso com ela, contexto, ação e resultado. Então, por exemplo, você quer avaliar se eu tenho habilidade. Eu vou dar um exemplo mais fácil. A gente estava falando de DISC, por exemplo, uma pessoa que fala que sabe usar o DISC, mas não sabe. Eu peguei muito candidato de RH com isso, viu, Bru? Há uns anos atrás eu trabalhei uma vaga de analista de RH júnior, precisava ter conhecimento com DISC, muitos currículos falando que tinha conhecimento, e aí eu falava, me explica, como que você analisa um DISC? A pessoa não sabia explicar. Uma pessoa que sabe ver gráfico de DISC, ela sabe
explicar em qualquer ferramenta, pelo menos, né, dá Uhum. uma explanada. E aí você tem que ter 3 coisas, então contexto, ação e resultado. Vou pegar o DISC para ficar mais fácil. Se eu nunca usei a ferramenta, eu até posso querer inventar. Ai, nossa, eu conheço o DISC, usei a ferramenta Solids e a Thomas. Isso é contexto. Qual a Uhum. ação? Você entrava na ferramenta, você colocava os dados, você mandava, ela já não vai saber explicar isso. E principalmente o resultado. O que ela fez com aquele DISC? Ela usou numa avaliação de seleção, numa promoção? Como que ela analisa o gráfico? Gente, você tem que estar muito bem treinada para conseguir trazer com detalhes, precisão, exemplo, algo que você nunca vivenciou. Pode fazer o teste, inventa uma história agora. Inventa. Meu, se você não tem da onde inventar, você fica muito perdido. Uhum. Agora, conta uma história que você conta desde pequenininho, algo que de repente você faz desde a infância. Nossa, quando eu era pequena, eu tomava um sorvete no lugar X, do sabor Y, com a minha avó e não sei o quê. Você consegue trazer detalhe, enriquecer. Então a gente percebe isso muito na entrevista. Quando a pessoa tá mentindo, eu não sou um detector de mentira, Uhum. Bru, e não, né, não tenho como dizer isso. Mas você vê nitidamente que a pessoa não consegue explicar. E era muito Uhum. curioso nessa vaga, por exemplo, de RH, várias pessoas, eu conheci, então tá, quando que você usou o DISC? Me traz um exemplo. Para que você usava o DISC? A pessoa não consegue explicar. E aí, dependendo do que for, se é algo muito, é uma plataforma, um Excel, idioma, nossa, Bruna, quando você Uhum. pega o cara que no currículo tá que é fluente, e você fala, vamos falar agora na entrevista em inglês, e a pessoa não consegue, e é fluente. Nossa. Já pegou assim, idioma? Não, de idioma não. De idioma eu não cheguei a Nossa, pegar. é um constrangimento que você fica constrangido, o candidato fica constrangido que não consegue falar. E olha, gente, só um parênteses, tá? Segundo parênteses do episódio, o meu inglês não é fluente. Então, eu não tô esperando que o cara tenha inglês. Na verdade, eu tô esperando que o inglês dele seja melhor que o meu, porque o meu é um avançado. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando eu pegava os currículos, né, que faz tempo que eu não faço entrevista de inglês, mas quando eu pegava os currículos de alguém fluente, a minha expectativa é que o cara falasse muito melhor do que eu. Se um cara que colocou, uma moça, tá, gente? Tô falando cara, mas pode ser qualquer pessoa. Uhum. Foi lá e colocou no currículo que o inglês é fluente, ele fala menos do que eu. Eita, tem algo errado aí, né? Tem algo muito errado ali, né? E Ale, também vale, você estava falando, eu estava pensando, né? Hoje, quando você se candidata numa plataforma para as vagas, tem vários testes. E tem muitas pessoas que colocam outras pessoas para fazer o teste. Também é uma forma de mentira, porque ali é uma pré-seleção. Quando você for para esse momento que você falou da entrevista da língua estrangeira, vai acontecer essa situação, vai ficar esse momento chato. Então, não adianta você tentar colocar alguém para fazer para você também esses testes, que também é uma forma de mentira, né? Nossa, total, eu não tinha Uhum, lembrado disso e é muito total. real. Total. Você vai lá, a teste de lógica, isso também Uhum, vale, teste de inglês, você pedir para outra pessoa responder. Uma vez aconteceu uma amiga da faculdade, ela tinha inglês básico e ela foi para a seleção coletiva falando que tinha inglês fluente. Meu, chegou lá na dinâmica, ela teve que fazer uma apresentação em inglês e aí não conseguiu. O inglês dela era básico. Então, assim, eu tenho casos de pessoas que eu conheço que conseguiram se safar, sabe? Não foi solicitado durante a avaliação, chegou lá uhum, para trabalhar, precisava do inglês, foi lá, se virou, fez curso e tal. Mas dependendo do contexto, gente, você não tem tempo de dizer. Por exemplo, eu fui lá e menti no meu currículo falando que eu sou fluente. Durante todo o processo seletivo, ninguém avaliou e eu cheguei lá para uhum. trabalhar. Eu consigo desenvolver fluência no idioma em 3 semanas? Não consigo. Não consegue. E nem 3 meses, que é o período de experiência, né? Então, você não vai passar no período de experiência, que aí também é uma forma de testar todos os conhecimentos que a pessoa diz ali no currículo, né? Não, e eu sempre parto do princípio que uma coisa que faz diferença no mercado de trabalho para quem quer se recolocar, quer mudar de emprego, são as relações que você cria, sabe, Bruna? É a história que você deixa nos lugares e por onde você passa. Se Uhum, você estiver no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, então assim, você tá ali, não foi nenhuma mentira muito pesada, você só mentiu um curso, você achou que não fosse pegar nada. Mas se você tiver com a pessoa errada na hora errada, do tipo, ser um diretor, pode ser alguém que vai, não é que vai prejudicar a sua carreira, porque eu nunca vi ninguém prejudicando a carreira de alguém deliberadamente, sabe? Mas você uhum, tem uma chance de ficar com essa marca e carregar para a vida. Se for, por exemplo, você está sendo entrevistado e é um diretor que pegou, ou alguém descobriu, e se for uma pessoa muito influente, e se isso vazar e outras pessoas ficarem sabendo, a gente nunca sabe, e agora, com todos os processos digitalizados, mais virtuais, cruzamento de dados é super possível. Então, hoje, estou fazendo uma entrevista, eu vou lá, eu já vejo o LinkedIn da pessoa,
pessoa, eu posso lá mandar uma mensagem para a pessoa que trabalhava com ela, que recomendou, e em 5 minutos eu tenho referência. Antigamente demorava muito mais tempo. Então a gente tem que colocar isso na balança, sabe? Às vezes você vai mentir um negocinho simples. E outra coisa que eu acho que é legal falar, quando você trabalha com a verdade, eu não sei se já aconteceu com você, Bru, você fazer uma vaga, tinha uma série de requisitos, vou falar do inglês fluente. E você não achava a pessoa com perfil com inglês fluente. O que a sua empresa fez? Ela cancelou a vaga, não contratou ninguém, ou ela flexibilizou o idioma e trouxe alguém com inglês avançado, por exemplo? Olha, eu não cheguei a passar por essa situação, Ale. Não cheguei a presenciar a questão Mas assim, de o que idioma. você acha que a maioria das empresas vai fazer? Ela vai cancelar a vaga, não vai trazer ninguém. Ah, eu não achei ninguém com inglês fluente, então cancelei a vaga. Ou ela pega e flexibiliza? Flexibiliza, com certeza. Com Porra, certeza. certeza, sem sombra de dúvida. E é isso que o candidato não entende. Ele prefere mentir para ter a garantia de ser chamado. Só que, se a gente do outro lado, a gente percebe que os pré-requisitos estão muito... A vaga está muito exigente, está pedindo muita coisa, a gente não está encontrando. Por exemplo, o Excel, mesma coisa. Ah, eu estou pedindo um Excel avançado. E eu estou percebendo que pelo meu salário, eu não vou conseguir. Eu preciso trazer alguém com um Excel intermediário. E aí eu pago um curso para esse cara dentro da empresa. Vocês concordam que se no decorrer do processo você foi lá e mentiu o seu Excel, quando a vaga for realinhada, se houver necessidade, você já perdeu de novo? Eu não sei se fez sentido, Bruce, ficou muito confuso. Sim, não, faz sentido, faz sentido. E eu acho também que aí já entra a questão do hard skills e soft skills, né? Porque você mentir, você já mostra uma parte do seu comportamento. Como que eu vou confiar naquela pessoa dentro da minha empresa? Agora, a parte técnica, a pessoa consegue, contrata, né, pela parte comportamental, e a parte técnica pode ser trabalhada, com o tempo você pode adquirir. É muito mais fácil. Agora, você ficar mentindo no processo seletivo não é bacana. É realmente o que você falou, né? Pode vir te queimar aí nos próximos processos seletivos, porque podem se conhecer, os recrutadores podem se conhecer, ou alguém que já trabalhou na empresa também. Exatamente. Dessa vez eu não vou perguntar a pergunta de final de episódio se você já mentiu no currículo, porque eu sei que você vai mentir para mim. Mas eu quero saber se você conhece alguém que já mentiu no currículo de alguma coisa, comenta, escreve pra gente, já pegou alguém na mentira, já teve um amigo seu que mentiu e você falou, pô, eu sei que você não sabe fazer isso, colocou lá, que nem no episódio de Friends, sabe, que o Joey vai lá e coloca que ele sabe andar de cavalo, tomar 3 litros de leite em 1 minuto e fala francês. Você sempre tem um amigo. Eu sei que você não deve ter mentido, mas você conhece alguém que já mentiu, comenta, escreve pra gente. Se vocês sabem que vocês acham a gente lá no Instagram, @FocaNoTrabalho. A gente também tem um grupo no Telegram, onde a gente tira dúvidas sobre currículo, entrevista, e essa pauta saiu lá do grupo do Telegram. A gente falando sobre mentira, foi uma discussão super bacana. Os episódios saem toda segunda-feira. Vocês podem também me encontrar no Instagram, Ale Falsarella, ou no LinkedIn também, Alessandra Falsarella. Bru, onde que o povo te acha? O povo me acha no Instagram, @bruna.garcia, com 2 As mesmo, ou no LinkedIn, Bruna Santana Garcia. Vocês podem me encontrar. E aproveitando, Ale, você falou pro pessoal comentar lá algum amigo que já mentiu. Eu convido também o pessoal de RH, algum recrutador que já passou aí por alguma situação bem desagradável. Boa, Bru. Vai ter excelentes histórias, porque uma coisa que a gente tem é pegar a gente na mentira, seja no currículo, na entrevista, e fiquem com isso na cabeça. Pega agora, terminou de ouvir esse episódio, primeiro compartilha, porque eu acho que como é que fala? Esse tipo de conteúdo é necessidade pública, as pessoas precisam ouvir como que acontece do outro lado, e tira tudo que tiver no seu currículo que não é bem verdade. Pra gente não falar que é mentira, aquilo que você deu como a Bruna falou lá no início, aquilo que você deu uma aumentada, encurta, põe a realidade, que eu tenho certeza que você vai conseguir se recolocar com as competências que você tem hoje. Você não precisa mentir no seu currículo. Até a próxima, viu, pessoal? Até. Tchau, tchau, gente. Tchau.